elevador, com obra na borda, né? São Paulo e Rio de Janeiro são as capitais campeãs de construção. Mas comprar imóvel na planta, quer dizer, quando o imóvel não está pronto ainda, né, tá o projeto, que é a maioria do jeito que as pessoas podem comprar um imóvel, porque tem prazo para pagar e tudo, mas envolve alguns riscos. Tem muita construtora que não dá conta do recado, não cumpre prazo de entrega, e aí a história começa a complicar. Só no primeiro semestre de 2011, o PROCON registrou 1.981 reclamações contra construtoras ou incorporadoras. Quase metade dessas reclamações, 662 casos, o problema foi o não cumprimento dos prazos. Agora imagina o que significa isso. Tem um drama de um casal que chegou aqui pra gente e levantou aqui, a gente começou a investigar, o Valdomiro e a Priscila de São Paulo. 4 meses depois do casamento, nem os presentes eles abriram, porque estão morando por favor. Caramba! Aí eles moram assim, olha a situação. Uma semana, um dia na casa do pai dela, depois uma semana, outro dia na casa do pai dele. A entrega do apartamento está atrasada 1 ano e 1 mês. Olha que situação complicada. Nossa, é muito. Rodou. Os presentes de casamento que a Priscila e o Valdomiro ganharam em junho ainda estão todos amontoados e na casa dos pais dela. Tem dia da cor que você gosta, né, Júlia? Cortador de pizza, não vejo a hora pra Até um ponto. poder mostrar meus dotes pra minha esposa. O prazo para entrega do apartamento que a Priscila comprou, ainda solteira, era setembro do ano passado. Contando com a prorrogação das obras por até 180 dias, possibilidade prevista no contrato, a professora marcou a data do casamento para junho deste ano. E a gente foi preparando as coisas pro casamento, eu ligando na UDAR, toda vez eu ligava, perguntava. E a obra? Não, a obra tá fechada, em março entrega, no máximo julho vai entregar, né? E aí veio o casamento, a gente não teve como desmarcar, porque para desmarcar também você paga multa de igreja, multa de buffet, multa de fotógrafo, né? E a gente não tinha mais condições de pagar multa e também é uma questão da vida da gente ser planejada. Então, 1 ano e 1 mês de atraso. O apartamento ele já tá erguido, são 7 torres, todas as torres estão erguidas, porém só tá com janela, não tem porta. Depois de vender um carro para dar entrada no apartamento, a rotina do casal hoje em dia é complicada. Eles se revezam entre a casa dos pais dele, na zona leste de São Paulo, e a casa dos pais dela, na zona norte. Então, um dia ela vai, um dia eu venho, pra gente estar Pra gente poder ficar junto. Mas a gente porque ainda não se sente casados, porque falta o lar da gente, né? A gente sente que tá incomodando as pessoas, né? Eu sei que porque a gente dorme na sala, né? Então assim, a gente combinou para não ficar muito trabalho nem para minha mãe nem para a mãe dele, a gente reveza. Há menos de um mês, o Ministério Público do Estado de São Paulo tomou uma decisão que deve ajudar pessoas com o mesmo problema do casal. Em acordo com o Sindicato das Construtoras de São Paulo, foi criado um termo de ajustamento de conduta, o TAC, que garante uma compensação financeira para o consumidor no caso de atraso na entrega do apartamento ou da casa comprados na planta. E agora ainda a gente descobriu que vamos ser pais, né? E além de não ter uma casa pra gente morar, a gente também não tem uma casa pra gente dar ao nosso filho, né? Pra ele também ter uma segurança, ter uma estrutura familiar. Fica complicado, né? A gente não tem uma luz no fim do túnel. Agora, por que acontece isso? Por quê? Então vamos fazer que nem o Lula. Por que E aí, o que acontece? E aí? O que acontece? Vou fazer que nem o Bojão aqui. Existem contratos que já está prevista uma multa por prazo. Né? Se você aí está pensando em comprar apartamento, a gente vai te dar algumas orientações. Então existem contratos que tem uma multa. Mas mesmo assim, as construtoras ignoram. E a maioria das pessoas não lê contrato, né?
Porque tem letrinha muito pequenininha lá, que na hora de estourar o champanhe, na hora de fazer a festa, esquece que depois vai ter uma hora que aquilo tudo vai ter que ser cumprido. E a pessoa não tem saco de ler tudo aquilo, é muita letrinha, né? Por exemplo, a Estela e o José Bonifácio Flores, também de São Paulo, eles compraram um apartamento na região lá de Pirituba, mais de um ano depois da data prevista para entrega, nada aconteceu. Eles estão gastando com aluguel e só descobriram que tem direito à multa depois de contratar um advogado que leu o contrato. Olha isso, rodou. Oi, bom dia. Por favor, para poder visitar o apartamento, não tem ninguém, né? Tá. Escuta, posso tirar alguma dúvida com o senhor? É o descaso. É o descaso que a gente está acostumado a ouvir. A Estela e o José Bonifácio compraram o tão sonhado apartamento no meio de 2009. Eles escolheram um imóvel de cerca de R$95 mil ainda na planta. Eu morava com meus pais, o José já morava sozinho, e nós começamos a procurar um apartamento que coubesse no nosso orçamento. Quando você compra, que você assina o contrato, eles fazem você tocar um sininho, construindo um sonho, é toda aquela festa, todo mundo bate palma, te dá um parabéns, é aquela festa. Situação. Assinam aqui, treininho, o vendedor corre, chama o gerente, dá um abraço aqui, amigão. Parabéns. Vem festejar, parabéns. Mas essa comemoração durou pouco. A entrega do apartamento, que estava marcada para setembro de 2010, com tolerância de até 6 meses, ainda não aconteceu. Programamos nosso casamento para o dia 4 de dezembro de 2010. Mais ou menos em maio de 2010, nós ficamos sabendo, né, a construtora entrou em contato falando que o apartamento não seria entregue na data, que ele estaria entrando no prazo de 180 dias. Remarcamos o casamento para o dia 30 de julho de 2011. Só que o apartamento não ficou pronto. Só que nós já tínhamos distribuído convites, comunicado os amigos, a família, não tinha como remarcar novamente o casamento. Então nós casamos agora no dia 30 e estamos aguardando o empreendimento. Até hoje. Eles informam que o atraso é devido à falta de mão de obra, chuva em excesso e falta de material. Eu tô assim, muito frustrada, porque eu acreditei e agora eu não tenho onde morar. Eles já desembolsaram cerca de R$25 mil e quase 3 meses depois do casamento estão morando na casa dos fundos dos pais da Estela. Hoje a gente gasta R$15 com aluguel, que é um dinheiro que a gente poderia estar aplicando e investir no nosso apartamento, um dinheiro que a gente poderia estar economizando, por exemplo. No contrato de compra está previsto o pagamento de 0,5% do valor do imóvel para cada mês de atraso. Mas eles só descobriram isso depois de procurar um advogado. Agora, o casal espera conseguir algum tipo de ressarcimento na justiça. Olha a situação, José. Que coisa triste. Agora, você viu quantos apartamentos tem ali para serem entregues, né? Então, Muitos. tem muita gente na mesma situação. E para que você não entre numa situação dessa, ou se você estiver numa situação dessa, o que você pode fazer para se prevenir? A gente foi falar com o promotor do consumidor, que é o Dr. Roberto Senna, em Lisboa, lá de São Paulo, para saber como é que funciona esse tal de termo de compromisso ajustado. Teve um termo agora ajustado no dia 26 de setembro, entre as construtoras, de tanto que o problema tem aumentado, né? E a Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público. E vê o que é? Rodolfo. Nos contratos, as construtoras têm um prazo que se chama prazo de tolerância. Se elas atrasarem, elas têm mais até 180 dias para entregar a obra. Só que, e se a construtora não entregar depois dos 180 dias de atraso a obra? Aí é demais não se ter nenhuma penalidade para as construtoras. Por isso, as construtoras elas vão ser recomendadas a efetuar o pagamento de uma multa para o consumidor. A multa é um valor que equivale a 2% de tudo aquilo que o consumidor pagou desde o início do contrato, mais 0,5% de multa ao mês por atraso. Um apartamento de R$200 mil,
e o consumidor pagou até então R$100.000. Ele pagou R$100.000, então ele vai ter direito pelo atraso na obra em R$2.000 mais 0,5% ao mês de atraso. Agora, eu escutei o promotor dizendo o seguinte: foi recomendado, né? Ser recomendado não é lei. A construtora não tem que fazer isso, né? Porque é uma recomendação, não é uma lei. Então é para a gente entender direito. Não adianta. Será que resolve? Será que a tua construtora vai fazer isso? Aí eu convidei aqui um advogado hoje que defende mais de 500 mutuários. Mutuário é aquela pessoa que comprou e está tentando receber o apartamento. E é responsável por cerca de 404 ações contra as principais empresas do país, e o número dobrou em relação ao ano passado, que é o doutor Marcelo. Vamos lá, doutor. Prazer em recebê-lo, viu? Muito obrigado por ter vindo. Nossa, a gente tem até um papel aqui para escrever para poder entender como é que é a confusão da história, né? O que é essa recomendação, doutor? Bom dia, Ana Maria. Bom dia. Inicialmente, essa recomendação do Ministério Público é uma sugestão para que as construtoras coloquem nos contratos futuros uma multa prevendo algum atraso. Mas sugestão não é obrigação. Não é obrigação, ela poderá colocar ou não poderá colocar. Agora, no nosso entender, essa recomendação do Ministério Público foi excelente para as construtoras. Foi um grande equívoco o valor que está sendo sugerido pelo Ministério Público. Por quê, doutor? Porque durante a construção do imóvel, normalmente o consumidor ele paga um pequeno percentual do valor do imóvel. Chega em torno de 20% a 30%. E a parcela maior fica por conta do financiamento bancário. Então, essa parcela maior continua sendo reajustada pelo índice da construção civil, pelo INCC, e ela normalmente é maior do que esse 0,5%. Até se eu puder fazer um exemplo. Fique à vontade aí, para a gente entender esse negócio de falar de 0,5%. Exemplo que o doutor promotor deu, se a pessoa comprou um imóvel de R$200.000, de R$200.000, ela pagou aí 20% durante a obra, ela pagou R$40.000. 0,5% sobre R$40.000 são R$200 por mês de atraso. E o saldo dela, os R$160.000, vão continuar sendo corrigidos pelo INCC, em torno aí de 0,7% ao mês, que vai dar... Mas as pessoas que têm esse apartamento não entregue, eles continuam pagando para a construtora as parcelas, quer dizer, porque você faz um empréstimo para o Banco do Brasil, qualquer Caixa, seja lá o banco que for, e aí você faz um contrato que tem prazo de pagamento. Mesmo que a construtora pague... O saldo continua sendo corrigido. Não, mas o empréstimo, a construtora está recebendo as parcelas? É porque em imóvel comprado na planta, a pessoa paga as primeiras parcelas diretamente para a construtora. Isso. E ela continua recebendo e o saldo dela continua sendo corrigido. Tá, mas aí, por exemplo, que a pessoa não muda, a pessoa não entrega o apartamento. O empréstimo da Caixa, ou seja de onde for, não vai pagar. Enquanto não entregar o apartamento, a construtora não recebe aquelas parcelas. Normalmente não, ela recebe só aquele período durante a obra. Ela recebe aqueles 20%. Aqueles 20%, e esse valor aqui que o consumidor vai ter que financiar quando o imóvel ficar pronto, ele continua sendo reajustado pelo INCC. Mesmo ele não recebendo o imóvel. Aqui, isso é uma sacanagem. R$1.420 por mês. Ou seja, ele vai receber, segundo esse acordo que o Ministério Público está propondo, R$200 por mês, que é menos do que o aluguel que aquele casal da entrevista está pagando, e vai continuar esse saldo aumentando esse valor. Quer dizer, ele fica devendo todo mês mais 1.420. Em torno de 1.420. Porque o dinheiro que está lá, ele está ajustado, que vai ser emprestado para ele, já começa a ser corrigido. Quando começa a ser corrigido. E ele não recebeu o apartamento. Ele não recebeu o apartamento, ele vai receber... Quer dizer, para o senhor isso não é uma boa recomendação, já que não é lei. Não é uma boa recomendação, isso aqui é excelente para as construtoras. Aliás, já existem construtoras que prevêem no contrato delas uma multa de 0,5% sobre o valor do imóvel.
aí é uma coisa mais coerente. Ou seja, nesse exemplo aqui, ele estaria recebendo R$1.000 por mês de atraso, é suficiente para ele fazer frente a um aluguel. Quer dizer, o importante então é a pessoa, quando for negociar, apesar da euforia daquele momento de estar podendo dar entrada no apartamento, é fazer o quê? Além de exigir no contrato,